365. Haddad, após escapar de tão grande perigo, reuniu em conselho os seus principais oficiais, para determinar de que modo continuariam a guerra aos israelitas. Eles disseram que o meio derrotá-los não era atacando nos montes, porque o Deus deles era ali muito poderoso, e os israelitas seriam sempre vencedores. Mas sem dúvida os derrotariam se os atacassem numa planície. Deveriam também despachar os reis que tinham vindo em seu auxílio, conservando somente as tropas que lhes pertenciam e os seus generais, e fazer novos recrutamentos de infantaria e cavalaria em seu próprio território, para substituir os soldados estrangeiros e os que haviam perdido. Esse parecer foi aprovado por Haddad, e ele mandou que fosse executado. Logo que chegou a primavera, ele entrou no país dos israelitas e acampou numa grande planície, perto da cidade de Afeca. Acabe marchou contra ele, embora o seu exército fosse muito inferior em número ao sírio, foi acampar em frente do inimigo. O profeta veio ter com ele e disse-lhe que Deus, para mostrar que não era menos poderoso nas planícies que nos montes, contra o que diziam os sírios, dar-lhe ainda a vitória. Os exércitos ficaram 6 dias um em frente do outro, sem combater. A luta travou-se no 7º dia e foi acirrada de parte a parte, mas por fim os sírios foram obrigados a fugir. Os israelitas perseguiram-nos com tanto ardor que o número de sírios mortos, tanto na batalha quanto na perseguição, inclusive os que foram mortos pelos seus próprios carros e pelos do próprio lado, foi de mais ou menos 100.000 homens. 27.000 fugiram para Feca, que estava do seu lado e onde pensavam encontrar salvação, mas foram liquidados nas ruínas de suas muralhas. O rei Haddad refugiou-se em uma caverna com alguns de seus oficiais, e esses disseram-lhe que os reis de Israel eram príncipes tão bons e generosos que Acabe poderia ainda conceder-lhe a vida se ele quisesse que eles recorressem, em seu nome, à clemência daquele rei. Haddad consentiu, e eles foram, vestidos de saco e com uma corda ao pescoço, pois é desse modo que os sírios mostram humilhação. Eles rogaram a Acabe que poupasse a vida de seu rei, prometendo que ele lhe seria sujeito para sempre. Acabe respondeu-lhes que se regozijava por Haddad não haver morrido na batalha e que podiam estar certos de que o trataria como a um irmão, promessa que fez com juramento. Ante essas palavras, Haddad veio procurá-lo e prostrou-se diante dele. Acabe, que então estava em seu carro, desceu, tomou-lhe da mão e o reteve junto de si. Beijando-o, disse-lhe que não tivesse receio, pois receberia o tratamento digno de um rei. Depois de agradecer muito, o príncipe da Síria disse que não se esqueceria de tão grande favor e restituiria a Acabe todas as cidades que os seus predecessores haviam tomado dos israelitas. Declarou também que o caminho para Damasco não lhe seria menos livre que o de Samaria. Depois de feito esse acordo entre os dois reis e confirmado com juramento, Acabe despediu Haddad com presentes. 366. Logo depois, o profeta Miqueias pediu a um israelita que lhe batesse na cabeça, porque Deus assim o desejava. O homem não quis fazê-lo, e o profeta disse-lhe que, como castigo por não ter prestado fé ao que fora ordenado da parte de Deus, ele seria devorado por um leão, o que aconteceu. O profeta em seguida deu a mesma ordem a outro homem, o qual, vendo o exemplo do companheiro, obedeceu. Então Miqueias amarrou a cabeça e foi procurar Acabe. Disse-lhe que o seu comandante lhe confiara a guarda de um prisioneiro, com a advertência de que seria morto se o deixasse escapar, e o prisioneiro havia fugido. Assim, ele corria perigo de morte. Acabe respondeu que ele merecia mesmo perder a vida. Imediatamente Miqueias retirou o pano da cabeça. O rei reconheceu e não teve dificuldade em concluir que o profeta se servira daquele ardil para dar mais força ao que ele queria dizer. O profeta declarou que Deus, como castigo por ter deixado Haddad escapar, o qual havia proferido contra ele tantas blasfêmias, permitiria que ele destruísse o exército israelita, e que o próprio Acabe seria morto em combate. A ameaça enfureceu o rei de tal modo que ele mandou prender o profeta e retirou-se muito triste para o palácio. Ou Micaías. Capítulo 9. Extrema piedade de Josafá, rei de Judá. Sua felicidade. Suas forças. Ele casa Jorão, seu filho, com uma filha de Acabe, rei de Israel.
Une-se a Acabe para fazer guerra a Haddad, rei da Síria, mas antes consulta os profetas. 367. 2 Crônicas 17:18. Voltemos agora a Josafá, rei de Judá. Ele aumentou o seu reino e colocou fortes guarnições, não somente em todas as praças fortes, mas também nas que Abião, seu avô, havia tomado de Jeroboão, rei de Israel. Esse soberano sempre teve a Deus como favorável, pois era tão justo e piedoso que procurava apenas agradar-lhe. Os reis vizinhos sempre o respeitaram, o que demonstravam com presentes. Assim cresciam continuamente a sua reputação e as suas riquezas. No 3º ano de seu reinado, ele reuniu os principais do reino com os sacerdotes e ordenou-lhes que fossem a todas as cidades instruir o povo nas leis de Moisés e fizessem todo o possível para dispô-los a prestar a Deus a adoração e a obediência que lhe era devida. Essa ordem tão piedosa obteve um feliz resultado, tanto que todos, à porfia, procuravam observar os mandamentos de Deus. O virtuoso soberano não reinava somente sobre o coração dos súditos. As nações vizinhas amavam-no e o homenageavam também, e jamais foram tentadas a quebrar a paz com ele. Os filisteus pagavam-lhe regularmente um tributo, e os árabes, 300 cordeiros e outros tantos cabritos, que eram obrigados a lhe entregar todos os anos. Ele fortificou grandes cidades, que antes eram muito fracas, e, além dessas guarnições, manteve um grande número de tropas, pois havia na tribo de Judá 300.000 homens armados com escudos, dos quais Adna comandava 100.000, e Joana, 200.000. Além desses, havia ainda, da tribo de Benjamim, 200.000 arqueiros, todos de infantaria. Um outro general, de nome Josabade, tinha sob seu comando 180.000 homens armados com escudos. Tendo provido desse modo a segurança de seu país, Josafá casou Jorão, seu filho, com Gotolia, filha de Acabe, rei de Israel, e foi visitar o príncipe em Samaria. Foi bem recebido, e Acabe não se contentou em tratá-lo com grande magnificência, mas fez o mesmo a todas as tropas que ele trouxera consigo. Rogou-lhe em seguida que unissem os seus exércitos para fazer guerra ao rei da Síria e retomar a cidade de Ramote Gileade, que o pai desse rei havia conquistado a Omri, pai de Acabe. Josafá concordou e, para esse fim, mandou vir de Jerusalém a Samaria um exército tão forte quanto o seu. Esses 2 reis, ocupando tronos separados, fizeram fora da cidade uma revista de todas as suas tropas e assistiram a um desfile. Josafá insistiu depois em que Acabe fizesse vir os profetas, caso os tivesse, a fim de consultá-los com relação à guerra e saber deles se eram de opinião que a empreendessem, porque havia 3 anos que Josafá vivia em paz com Haddad, desde que Acabe o despedira livre. Ou Atalha. Capítulo 10. Os falsos profetas do rei Acabe, particularmente Zedequias, garantem que ele venceria o rei da Síria. O profeta Miqueias prediz o contrário. Trava-se a batalha, e Acabe é morto durante a luta. Acasias, seu filho, sucede-o. 368. Acabe mandou vir os seus falsos profetas, que eram uns 400, para saber se Deus o faria vencer Haddad e reconquistar a cidade que era um motivo da guerra. Eles responderam-lhe que não devia temer pelo resultado daquele empreendimento, pois seria bem sucedido. Aquele rei cair-lhe-ia nas mãos, como da primeira vez. O rei Josafá julgou, pela maneira como falavam, que eram falsos profetas, e perguntou a Acabe se não havia algum profeta do Senhor, de quem pudesse saber com mais certeza o que lhes deveria acontecer. Ele respondeu que havia um, de nome Miqueias, mas que o odiava e o havia feito meter na prisão, pois só lhe profetizava o mal, tendo já lhe dado a certeza de que ele seria vencido e morto pelo rei da Síria. Josafá pediu que o mandasse chamar, e Acabe o fez por meio de um eunuco, o qual contou no caminho a Miqueias o que os outros profetas haviam predito. Miqueias disse que não era permitido mentir a Deus, e assim diria ao rei tudo o que ele lhe inspirasse. Os reis insistiram em que lhes declarasse toda a verdade, e ele contou que Deus lhe havia manifestado que os israelitas fugiam de lá para cá, como ovelhas sem pastor, perseguidos pelos sírios, e que aquilo significava que todos se salvariam. Somente o rei pereceria no combate. Acabe disse então a Josafá: não vos disse eu que esse homem é meu inimigo?
Miqueias afirmou nada ter dito além do que lhe fora inspirado por Deus, e que aqueles falsos profetas o enganavam, aconselhando-o a empreender aquela guerra e dando-lhe esperança de vitória. E, se o rei insistisse em guerrear, a sua ruína seria inevitável.